Queridos irmãos, diário da oração, um momento de vivermos com Deus, principalmente a nossa vocação cristã nesse mês vocacional. João 15, 5. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não poderão produzir bons frutos. Nós conhecemos o ditado tão popular: pelos frutos se conhece sua árvore. Se os meus frutos são agressão, se as minhas atitudes são esquecimento do outro, se os meus gestos ferem o outro, se as minhas opções são impulsões de interesses de usar o outro para a minha vida, se eu sou alguém que diminui o ser humano, se eu sou alguém que não sou fiel e não traio, é porque eu não estou suficientemente em Deus. Os santos descobriram isto, perceberam isso, tomaram consciência disto. Jesus permanentemente diz: permaneçam no Pai como eu permaneço no Pai. Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe da humanidade, Jesus a disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, minhas irmãs? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Por isso, sem mim, nada podeis fazer. O cristianismo não é uma questão de cabeça, não é uma questão de competência mental, não é uma questão só de conhecimentos também. Eu, como cristão, eu devo ser alguém afiado, eu devo entender das ciências na medida do possível, eu devo estar preparado, eu devo me atualizar permanentemente. Deus merece o melhor de mim. Eu espero realmente falar o homem de hoje, com a vida de hoje, no mundo de hoje, com o conhecimento de hoje. Deus não me quer um ignorante, Deus quer que eu cresça em graça, idade e sabedoria diante do mundo e diante de Deus. Porém, a salvação, a vida, a paz, a felicidade não nasce de competências humanas, nem de talento, nem de discurso, nem de dinheiro, nem de posses, nem de conhecimentos. A felicidade humana verdadeira, a fidelidade, o amor evangélico, o amor cristão, o amor do Pai, a vida cristã é consequência da minha intimidade com Deus. Jesus, um dia com seus discípulos, e hoje com você, num dado momento, num caminho que ele vinha, com seus discípulos, sentou, cansado com seus discípulos, e tinha ao lado um pé de uva, de parreira, de vide. E Jesus disse assim: olhe para essa vida. Meu pai é o agricultor. Eu sou a vide, vocês são os ramos. A vida cristã, Deus é o Senhor de tudo. Meu pai é o dono, é o agricultor. Eu sou a vide, a árvore, vocês são os ramos. O cristianismo, a vida cristã depende em fazer a vontade do Pai, não viver sem o Pai. Isto é vocação cristã. Isto é viver fé. Isto é o ano da fé. É tomarmos consciência que sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem oração, sem intimidade com Deus, não produzimos frutos de bem, de amor verdadeiro. Salvamos. O cristianismo é essencialmente uma ação de Deus na vida do homem. Eu terei a força não do meu discurso, não da minha palavra, não do meu preparo. A verdadeira força do meu sacerdócio é Ele em mim. É a graça, são meus joelhos, é minha intimidade com Deus. Eu sou um pobre instrumento de Deus. Por isso, amar verdadeiramente, no sentido da fé cristã, vivendo a vocação cristã, é impossível estar no videiro. Como Jesus diz, se o ramo não permanecer ligado na videira, ele seca, cai, lançado fora.
assim também vocês não poderão produzir frutos se não permanecerem em mim, querido irmão, querida irmã, para que tu possa, desculpe você, eu, nós, mas você no casamento, na vida, na profissão, aonde tiver, para que você seja fiel e mantenha seus juramentos, é impossível sem se colocar diante do Pai para fazer sua vontade, que os 10 mandamentos lhe indicam, que os sacramentos da igreja lhe orientam, sem a comunhão, sem a palavra. Permaneço no Pai, amando a palavra, sem a palavra, sem o alimento da palavra, nos tornamos vazios, não transformamos, não mudamos, não realizamos nada. Estamos como galhos secos, cortando a seiva da graça de Deus. E eu posso ser como padre, um ramo seco, estar no sacerdócio, pregando a vocês, sem ter a graça de Deus, sem buscar estar inserido em Jesus. Aí minha palavra é um lindo discurso, mas não tem a força da mudança, da transformação. Porque quem muda não sou eu, é Jesus. Isso eu tenho consciência clara. Sem mim vocês nada podem fazer. Você quer mudar o seu casamento? Quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua relação com os filhos, quer mudar a sociedade, quer mudar o mundo, caia de joelho, volte a rezar, volte a viver a íntima com Deus. Esse é o ponto de partida para as mudanças do mundo. O esquecimento de Deus é o esquecimento do homem. A morte de Deus é a morte do homem. A vida humana não se explica sem Deus. Seremos ramos secos. Nossos frutos, se eu sou infiel, se eu caio, toda hora, fraqueza todo o tempo. Mas se eu continuo medíocre, se eu continuo no caminho do mal, se eu continuo afastado, é porque eu não tenho Deus na minha vida. Sem mim, nada podeis fazer. E o caminho para me inserir a Deus é a volta para Deus. Converta-te, arrependa dos teus pecados, faça a tua confissão logo. A porta de entrada para se inserir em Deus, na vida de Deus, na vontade do Pai, é a confissão. Há quanto tempo você não se confessa? Não acredita mais nisso? Que é só Deus que pode lhe perdoar? Volte à Eucaristia. Volte a viver a sua fé. Volte a ler a Bíblia. Volte a viver o ensinamento da igreja. Acolha a mensagem da igreja. Não vivam uma fé sem a igreja. Não existe fé sem igreja. Hoje vivemos o cristão anonimato. Eu quero servir a Deus sem igreja. Isso não existe. Isso é individualismo. O verdadeiro caminho que Deus nos deu hoje é a igreja com seus sacramentos, sua vida, sua palavra. Fiquem inseridos em mim e eu em vocês. E vocês produzem muitos frutos. Se os meus frutos são amargos, dentro de mim, fora de mim, na sociedade, eu tenho que voltar a me inserir na seiva, que é Jesus. Isto é viver o mês vocacional, a vida cristã, a vida de discípulos, missionários de Jesus. Que o Pai nos abençoe, nos ilumine com a graça do seu Espírito, que o Cristo nos transforme com a sua graça, e que Nossa Senhora nos conduza para a intimidade do seu Filho, com a graça eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.